Olá, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira da quarta semana do Tempo Comum, 7 de fevereiro, uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária e eu quero acolher de coração você que me encontra pela primeira vez aqui nesse canal do YouTube. Seja bem-vindo, se inscreva. Você que está todos os dias comigo já sabe o que eu vou pedir? Joinha, like, comentário ao longo do vídeo aqui. Isso nos esquenta, nos alavanca, né? Nos mostra para mais pessoas no nosso, aqui através do YouTube. Evangelho de hoje, povo de Deus. Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29, diz assim. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei pediu, quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão. Trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, como o ser humano é capaz de estragar tudo? A história de João Batista, que Jesus disse ser o maior profeta nascido de mulher, termina com os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. E tudo isso aqui, esse final que nos parece tão inglório, né? Tão injusto, tudo isso é o agir humano, nesse mistério que é a liberdade do ser humano. Nós temos que decidir a nossa vida. João Batista decidiu a sua vida. Você sabe que todos devemos morrer. Aqui está a morte de João Batista, mas todos nós devemos morrer. A diferença, porém, entre morte e martírio, porque ele morre mártir, como testemunha da verdade, como testemunha do Evangelho. A diferença entre morte e martírio é que a primeira, a morte, é o fim da vida. Enquanto que a segunda, o martírio, é a finalidade de uma vida. A morte é destino. Martírio é escolha. João Batista escolheu o destino da sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ser fiel à verdade. Uma verdade que podia custar ele mesmo. Mas não é só que ele ama a verdade como um homem picuento, bravinho, conflitivo, que não dá o braço a torcer e que precisa descontar a sua raiva em cima do outro ou do pecador. João Batista ama a Deus e ele deu um destino para a sua vida. A vida dele está sobre isso. Eu amo a Deus. Eu zelo por Deus. E isso deu à vida dele um destino. Qual destino a gente está dando à nossa vida? E a radicalidade do Evangelho é justamente essa. Quando Jesus é o meu Senhor, ou seja, quando Ele é o meu critério para que eu vá ou fique, fale ou fique quieto, compre ou não compre, reaja ou espere, Jesus é o critério. É por causa de Jesus. A gente reza isso em toda a missa. O Padre ergue lá o corpo santo dizendo assim, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, dão a toda agora. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, isso dá um destino para a nossa vida. O que às vezes talvez possa ser um confronto e um embate contra o mundo tal como ele é. Veja, no tempo do rei Herodes, tinha só o Herodes de adúltero,
de ensandecido, né? De homem, né? Descer lá pra BC. Só ele descia lá pra BC. Claro que não. O dono da lancha é o cabeça. Só ele tinha a cabeça branca e as novinhas na lancha. O mundo sempre foi perdido, minha gente. Então, no tempo do rei Herodes, muita gente vivia assim. E o que o rei Herodes fazia, no tempo do rei Herodes, não escandalizava muita gente, não. Muita gente achava normal. Né? O rei madurão que pegou a novinha. Isso aí. Mas, olha só que interessante. Nós temos aqui alguns personagens. João Batista dizia para ele: não te é permitido ficar com a sua mulher. Ela é mulher do seu irmão, do Filipe. Cara, devolve essa mulher. Só que ela queria ficar também com o cunhado, o Herodes. Né? Que família, hein? Aí ela tem uma menininha, né? Essa Herodíades. Ela odeia João Batista, ela quer matar João Batista. Ela tem uma mocinha, tá tendo uma festa. Ela entra e dança pro próprio padrasto, pro próprio tio. E que tipo de dança ela dançou, que tipo de música tocou, que tipo de roupa ela estava e quanto tinha bebido esse tio, o padrasto, para dizer assim: pode fazer o que você quiser, beber, tudo é metade do meu reino. Que coisa demoníaca, meu Deus do céu. Né? E aqui tem uma frase muito interessante, porque isso aqui é o pecado, isso aqui é o diabo, né? Eu te dou qualquer coisa até metade. Isso é o pecado, isso é o mundo. Nos promete tudo. Só dá metade, né? E aí a menina perdida, ela não sabe nem o que quer da vida, pergunta pra mãe, e a mãe diz: pede pra ele arrancar a cabeça do João Batista. Olha essa mãe, gente. E tudo isso, no meio disso tudo, está o rei Herodes, que agora se transformou num homem perturbado. Diz o início do evangelho que lá no palácio chegou notícias de um tal Jesus de Nazaré que anda pelos desertos, pelas periferias, e parece que a multidão adora escutar o que ele tem para dizer. Parece que pessoas estão sendo curadas, parece que personagens importantes da sociedade estão se convertendo. E aí, quem será que é ele? Quem será que é ele? Aí o Herodes manda essa: não, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. E a gente nem sabe se o Herodes acreditava em ressurreição, que tipo de fé ele tinha, mas ele está convicto de que esse Jesus de Nazaré é o João Batista que eu mandei cortar a cabeça. Herodes se transformou num homem perturbado, porque, gente, a verdade nos persegue. Não adianta você calar a boca do João Batista. A verdade nunca é silenciada. O ser humano, ele tem consciência. E seja através de uma palavra, de um fato, de uma pessoa, de uma coincidência, Deus meio que vai nos perseguindo, Deus meio que vai nos cercando, Deus quer entrar no nosso coração. E o que o Herodes fez? Não é o João Batista que eu mandei cortar a cabeça, ele está apavorado com o que ele fez, com o crime que ele cometeu, mas que ele podia não ter cometido, porque daí o evangelho vai dizer assim: com efeito, no versículo 20, eu vou grifar tudo isso aqui no meu verde palmeira, isso aqui é muito profundo. Com efeito, esse rei Herodes, então vamos lá, ó. Esse rei Herodes, ele vive em adultério, ele tá afim da novinha que é sobrinha. Ó, vai vendo. Ele tá encaixaçado, ele tá num banquete só com ricos, poderosos e corruptos. Ele é cheio de alianças e esse homem não vale nada. Mas olha lá. Com efeito, Herodes tinha medo de João. Ah, por que medo do João? Por quê? Ele tem exército? Não. Tinha medo de João. Pois sabia, olha, até os pecadores sabem, pois sabia que ele, João Batista, era justo e santo. Ai... Quer dizer que o sujeito não vale nada, mas ele sabe quem é e o que é justo e santo. Ele sabe. Tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. E por isso o protegia. Ele não se convertia, mas protegia. Eu não presto, mas não vou mexer com o homem, ele é santo. Gostava, olha isso, gostava de ouvi-lo. Embora ficasse embaraçado quando escutava. Gostava de ouvir. Olha, a alma humana, né? Nós somos capazes, gente, de reconhecer a justiça, a santidade, a verdade. Só que nós vamos nos converter. Nós vamos tomar uma atitude. Aí diz o evangelho: finalmente chegou o dia oportuno. Dia oportuno do quê? Do Herodes se converter a esse homem justo e santo? O que foi que Herodes fez? Herodes teve uma ocasião na vida dele de se posicionar. Não. Que história é essa de arrancar a cabeça do João? Ninguém vai arrancar a cabeça. Ele é santo, ele é justo. E para falar a verdade, nós todo mundo aqui estamos errados. Acabou essa festa também. Gente, quem faz um dia ser oportuno somos nós. É a nossa resposta que faz um fato ser minha salvação, minha condenação. É a nossa resposta que faz qualquer coisa do meu passado, da minha vida, ser redenção ou condenação, ser fruto ou ser dor.
Qual resposta eu dou? Chegou o dia oportuno, mas me diga você, Herodes, oportuno para quê? O que você quer fazer com esse dia? E ele escolheu um caminho. Veja, de verdade, ele foi colocado numa situação muito difícil. E aí a gente poderia perguntar, Herodes, por que você não se decidiu antes? Por que você enrolou tanto? Porque era um homem escravizado. Escravizado pela opinião dos outros, como é que agora eu vou, negar o que a menina pediu, eu jurei na frente dos outros. Não decidiu antes porque gostava mesmo era de festa, cachaça, mulherada, dinheiro, negociata. E Herodes enrolou. Não fez o que sabia que devia fazer. Não se abriu à justiça e à santidade que ele foi capaz de reconhecer num homem. E aí tudo se perdeu. E o final é esse. Matou o maior dos profetas, acumulou mais esse erro na vida, porque não se decidiu a tempo, irmãos. O que torna o tempo oportuno é a resposta que damos à mensagem e à verdade do Evangelho. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.